Boa tarde, estamos começando mais um Rádio Web Filosofia na PUC Paraná. Hoje num dia muito estranho, muito esquisito, e vem bem a calhar aqui pra gente a canção que o professor Abel Ribeiro vai cantar. Estou com o Flávio Liberalino e com a Cíntia Coulter, né? E eu mesmo, o professor Eduardo Ribeiro da Fonseca. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construção, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. La 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 ya, la 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 ya, la 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 ya, la la. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. La 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 ya, la 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 ya, la 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 ya, la 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 la. Os amores na mente, a história na mão, a certeza na mente, a história na mão. Ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Boa tarde a todos, aqui é o Flávio falando. Boa tarde, professor Eduardo, professor Abel. Boa tarde a Cíntia, professor Ineu também, que acabou de chegar, está aqui conosco. Então, só para começarmos, depois dessa música que o professor Abel trouxe para a gente, só gostaria de citar brevemente um trecho do livro Conversando sobre Ética e Sociedade, do professor Jung Mo-sung, que ele é coreano de nascimento e é brasileiro naturalizado. Ele é professor de Ciências Sociais, e o professor Josué Cândido da Silva, que ele é filósofo e cientista social, e atualmente é professor da Universidade Católica de Santos. Então, o
O trecho que eu selecionei aqui é sobre ética e política, que é um trecho em que os professores comentam: a política moderna pretende ser amoral, ou seja, reger-se por critérios objetivos de decisão e não por valores. Ela visa meios e não fins. Ou seja, com a burocratização da administração no Estado moderno, muitas das decisões passaram a ser tomadas por funcionários de cargos burocráticos, transformando as questões políticas em questões meramente técnicas, afastando assim a maior parte da população das discussões sobre as políticas públicas. Ou seja, a gente retoma aqui uma questão que o professor Eduardo já tinha levantado antes sobre a representação, porque é como se vivêssemos hoje uma crise da política democrática de representação, porque a gente vota em pessoas que, vota em uma pessoa para nos representar, sendo que ela não nos representa de fato. E o voto distrital, como o professor citou no último encontro, talvez fosse quebrar essa representatividade. Por exemplo, as minorias não iam mais poder votar em massa em uma pessoa que as representasse de fato. E por outro lado, hoje a gente pode fazer isso, votar em quem nos representa, independente do local. Mas acontece de pessoas estarem lá e representarem um grupo, em um grupo específico. Então, na modernidade, são muitos os problemas que a gente tem, além do nosso problema real no Brasil, que é da reforma política, para melhorar a representatividade, melhorar o diálogo entre a sociedade civil e a Assembleia, entre o Senado, entre a Câmara Federal e o povo em si. Mas ainda tem questões que ficam pendentes, como questões relacionadas à ética, que é uma questão também tratada no livro, né? Que a política, em alguns casos, as decisões, as ações não são pautadas em valores, como eu acabei de citar. Um deputado pode votar um projeto que favoreça a reeleição de si mesmo. Então, ele não tem um fim específico voltado para o povo. É um meio que ele está usando para se reeleger de novo. Bom, são muitas as questões que existem que a gente está discutindo. Então, é isso. Acho para começar, está bom por hoje. Então, queria agradecer a presença do professor Irineu. Por acaso você está vindo da onde, professor? Está vindo lá do Centro Cívico? Isso é só uma maneira de introduzir o assunto. Boa tarde a todos. Não estou vindo do Centro Cívico, mas estava junto com o Centro Cívico. Afinal, eu vinha ouvindo na rádio, e no momento que uma repórter entrou ao vivo de lá, e ela ofegante não conseguia falar. Aí vocês sabem por quê. Ela disse que eram muitas bombas de efeito moral, que de efeito moral sabemos que é o que de menos tem. Bombas de efeito imoral. E também balas de borracha, e ela falou que a situação está uma verdadeira calamidade lá. Então aí, quando o Abel cantava a música lá em Flores e Canhões, parece que a composição foi feita hoje, né? Hoje, quando que a música, a poesia cabe na situação atual que hoje nós estamos vivendo aqui. A história se repete como farsa, né? Então aí, quando falando em diálogo, aí nós vemos a forma como está sendo encarado ali o diálogo, de que forma, né? E ao mesmo tempo que de manhã também estava refletindo sobre isso, nós podemos pensar nos policiais, mas os policiais que estão ali também estão sob ordens, né? E diversas imagens que eu vejo, parece que os policiais estão com ao mesmo tempo com uma fisionomia, parece que não é a vontade deles estar desempenhando aquela função ou fazendo aquilo, mas ao mesmo tempo eles estão sob ordens também, né? Eu estava refletindo também, tentando imaginar o que se passava naquele momento na cabeça daqueles policiais, né? Quando as pessoas diziam, olha, nós somos professores dos seus filhos, né? Você também é explorado. E o policial... Eles sabem disso. E eles sabem disso, eles com aquela cara querendo dizer alguma coisa e também ao mesmo tempo no meio daquele tiroteio, né? De um lado as autoridades e do outro os professores com suas reivindicações. Né? A autonomia da razão, né? É como exercê-la naquele momento, né? É complicado. Na outra
no outro momento da greve, né, no momento anterior, porque essa pausa do governador foi uma pausa estratégica para enfraquecer o movimento, basicamente. Né, o restante do movimento indicou isso. Agora, eu conversei com policiais militares, eu estive lá e a gente tem que procurar um conhecimento mais abrangente a respeito da situação, né? E aí eles francamente assim são solidários ao movimento e ficam nessa divisão entre o dever para com a autoridade superior. Me lembra as questões ligadas ao nazismo, né? Claro, né? Vamos guardar as devidas proporções, né? Não estou acusando nenhum desses policiais de serem nazistas ou qualquer coisa do gênero, mas eu evoquei porque naquela circunstância, quando foram abertos os campos de concentração e as pessoas foram expostas, né, àquela realidade, e aí foram feitos os julgamentos. O grande argumento foi sempre essa questão, né? Eu recebi ordens superiores, né? Então eu não sou responsável pelos meus atos. É complicado, bem complicado. Professor, diga. Estava observando aqui que quando houve as manifestações, duas, né, no nível de Brasil, então ele faz aqui uma comparação, né? Em protesto que pede intervenção militar, quando muitas pessoas naquele protesto pediam a ditadura militar, você é tratado com educação, haja vista que foi bem pacífica, né, salvo alguns acontecimentos. E aí hoje, né, nesses 2, 3 últimos dias, e hoje especificamente nesse momento, o que está acontecendo ali na Assembleia Legislativa, em protesto que pede educação, você é tratado com intervenção militar. Então, desde o princípio, quando eles sabiam que ia ser votada hoje essa questão para na Previdência, eles já se articularam secretamente, junto com o presidente da Assembleia, junto com o Francisquini, enfim, a questão de segurança, para cercar a praça, né, para cercar o centro cívico, numa estratégia que diz o seguinte para a população: nós sabemos que estamos fazendo algo errado, então vamos chamar a polícia, porque eles vão vir contra, né? Sabendo que estavam equivocados nessa decisão, porque foi isso o acordo que foi feito, parou-se a greve naquele momento, porque disseram que não ia voltar essa questão, né? E aí esse esfriamento, bem colocado pelo professor Eduardo, para enfraquecer o movimento, para, no momento estratégico, eles poderem votar isso. Quer dizer, eles estão convictos... E trouxeram a polícia do estado inteiro. Quer dizer, é como se os professores tivessem essa capacidade de agressão, né, no sentido físico da palavra. Eles estão convictos que estão fazendo a coisa certa. É aí onde eu digo que é um estado dividido, que é uma nação dividida, né? Os políticos não estão representando o povo democraticamente. Há alguns segmentos, né, que no Nordeste é chamado pejorativamente como o meu curral eleitoral, né? Então, praticamente, dentro daquele curral, eu não atinjo toda a população, né? Eu atinjo particularidades. E fica muito claro quando os interesses que estão colocados nesse momento na Assembleia não é do povo. Tanto que se armaram para a guerra. Basicamente eles não têm sustentação, né, do ponto de vista da... o incrível é isso, né? O Beto Richa, depois do descalabro administrativo do primeiro governo, foi eleito com mais de 60% dos votos, o que mostra o grau de alienação da população também, que parece que talvez, né, esses fatos agora sirvam historicamente para alguma coisa. A gente não tem muita esperança, né, professor Lina? A gente estava falando dessa questão de esperança da outra vez. A Thaís também me fez aqui recordar aquilo que os colegas já estavam falando sobre a finalidade do governo, né, que também é um tema bastante discutido na filosofia já desde o início, né? Onde na filosofia grega, grosso modo, a finalidade do governo é o bem comum. O bem comum. Aí depois nós temos esse marco na virada, podemos aqui citar
período do Renascimento, Maquiavel, quando Maquiavel praticamente silencia-se sobre a finalidade, ou mais especificamente a finalidade do governo é manter o poder, né? É pura e simplesmente isso. Aí nós perguntamos se todas essas ações têm como finalidade o bem comum, ou a finalidade última, né? Qual o fim, que é uma pergunta aristotélica, né? Qual que é o fim das ações, ou todas essas ações, essas artimanhas, ou aquilo que o professor Abel já dizia, que na própria ação, de certa forma, já vem aí meio que ratificada seu próprio objetivo, né? Quando é uma ação que já antecipadamente já está sendo protegida, como o professor Abel bem frisou, porque parece que já tem a consciência de que o que está se fazendo não é atitude que vai... Quando você vai assaltar um banco, você vai armado. Professor Abel, a Cíntia passou... A Cíntia, ela faz um programa de rádio silencioso. É a coisa mais legal. Mas ela passou uma notícia nos bastidores. Aqui. Eu só queria ler aqui a participação do Tiago Vasconcelos. O Tiago Vasconcelos é ex-aluno da graduação aqui da PUC, agora está fazendo mestrado em filosofia, e ele diz o seguinte: estão acontecendo cenas do maior desrespeito aos funcionários públicos desse Estado. O governo usa do aparelho repressor, que é a polícia, para impedir a contestação aos seus atos. Isso não faz parte da democracia, é típico de uma ditadura. Que estímulo para ser professor num lugar desses? Agora diga, professor Abel, qual é essa grande notícia linda que tem? Nós estamos trazendo aqui os últimos acontecimentos, né? Graças à tecnologia, né, Cíntia? Professores entram em confronto com a PM. Clima de guerra toma conta da praça Nossa Senhora de Salete. E a tensão entre professores e PM é grande. Um helicóptero e caminhão da cavalaria da polícia estão no local. Alunos do CIMEI, né, os alunos também envolvidos em direito dos professores no centro cívico, estão sendo buscados pelos pais, pois as crianças estão passando mal e assustadas. Eu fico imaginando o que fica na cabeça dessas crianças, cenas como essa. Manifestantes que foram atingidos por balas de borracha são atendidos em uma ambulância em frente ao Tribunal de Contas. Situação ainda é delicada no centro cívico. Bombas de efeito moral continuam sendo utilizadas pela PM. Fontes de alguns que estão lá, fontes da Gazeta do Povo, né? Marcando com letras negras um pedaço da história do Paraná. Diz Nereu Moura, o deputado do PMDB aqui, né? Entre outras notícias. Era de se esperar. A gente, ainda sem ler a notícia, né, mas nos baseando na sequência natural dos acontecimentos, a gente vai imaginar. E o desrespeito é tão grande, né? Eu me lembro nos anos 70, né, em plena ditadura, teve uma greve de operários da construção civil aqui na Praça Zacarias, em Curitiba. E eu era adolescente ali, com 14 anos, né? Não sei como se chama isso, uma criança ou adolescente. Eu me achava um adulto, mas eu estava simplesmente passando por lá e apanhei junto com aquela... Olha, eles estavam todos desarmados, eles estavam ali fazendo um protesto pacífico devido às questões relacionadas com a inflação, com as perdas salariais, e a solução dos governantes foi essa. Lembrar também o episódio, se não me engano, em 1988, né, do governador que se elegeu com o voto das professorinhas, né, e depois lançou também a cavalaria em cima delas, né? Muitas pessoas conhecidas também, pessoas respeitadas na comunidade que estavam lá pacificamente, e depois disse que não teve nada a ver com isso, não deu a ordem, né? Mas por que dar a ordem, né? Basta você não impedir a coisa de acontecer, você já está dando ordem, você é a autoridade máxima do Estado. Então, na minha opinião, o governador é o responsável direto por tudo que está acontecendo. Um aluno retratava o que aconteceu ontem. Aluno aqui do marketing, ele estava ali defendendo os interesses, né, da classe. E ele, quando os policiais começaram a lançar bombas de efeito moral, né, gás de pimenta, enfim, spray de pimenta, né, ele viu uma senhora de 60 anos. E aí então ele foi em socorro dela para dizer: senhora, volte, isso aqui não vai dar certo. Aí ele se surpreende com a atitude dela. Ela agarra no braço dele e diz: eles não vão nos deter. E ele começou a tremer naquele momento. Caraca, a coisa é séria. Quer dizer, uma atitude de 60 anos, você diz: poxa, recua, né?
A gente sempre protege a terceira idade desses confrontos, mas ele se surpreende quando ela toma a frente e diz, não, vamos porque eles não vão nos deter. Ela com 60 anos de idade, não é a primeira vez que ela passa por isso. Sim, é. Com certeza. Por isso ela avança. Ela já não aguenta mais. Como silenciar-se, né, diante dessas situações, né? Como ser imparcial, eu dizia aqui para o Flávio e a Cíntia, né? Tudo que nós nos colocamos aqui, devemos tentar manter a imparcialidade do discurso. Até essa questão do silêncio, né, ainda no início do ano, ainda todos esses acontecimentos estavam na palestra com o professor Vinícius Figueiredo, lá aqui da Federal, né? E ele comentava, por exemplo, uma questão dessa que envolve educação, não seria apenas os professores estarem reivindicando, né? Ele falou, uma questão dessa é para parar todo o Estado, né? Porque está envolvendo a educação, você está envolvendo diretamente o interesse de todas as classes, de todas as pessoas, né? Mas o que se vê, em geral, estamos nós aqui comentando, outras pessoas às vezes comentam, mas como você disse, às vezes é a senhora, é o professor, como se ele estivesse defendendo uma causa que fosse apenas dele, né? Como se fosse apenas o seu salário, o seu ganho, né? Se não fosse uma causa da educação que envolve a base de toda a sociedade, né? Então o professor Vinícius dizia assim, seria uma questão para toda a sociedade revoltar-se, estar lá junto, né? Não apenas os professores, né? Que embora parece que uma outra questão aí, cada classe, cada grupo, às vezes começa a defender seus direitos específicos, né? E uma causa mais, assim, universal, que envolve todos, também às vezes vemos só as pessoas, ou só os professores que estão ali, né? Na entrevista do governador ontem, ele dizia, mas é uma questão política. Mas ele queria dizer partidária, porque é realmente uma questão política, né? Toda ação social é política. É uma questão política. Mas ele estava querendo dizer, penso eu, que ele quer dizer que era culpa de um determinado partido. Ou da oposição, né? Exatamente, porque as pessoas foram incitadas à rua por conta de um partido político ou de centrais sindicais. Que bom que ele falou que é uma questão política. Assim como as manifestações presidenciais, por outro lado, dizem que é a questão do PSDB, né? Parece que fica um pouco esse jogo de empurra em todos os âmbitos, né? Exatamente, eu acho que a coisa tem que ser, tem que ser ampliada. Sair desse discurso partidarista e entrar de fato aos interesses da população, porque é isso que está em conta, que está em voga aqui. Essa canção que eu quero cantar para vocês aqui, ouvintes e presentes aqui, Rosa de Hiroshima, dos Secos e Molhados, retrata exatamente essa reivindicação de direitos humanos. Porque quando vemos nossos avós, pais, tios, primos enfrentando a polícia nesse momento, estamos pensando nas crianças, porque são as principais vítimas da falta de direitos, da falta de educação e de respeito com a população. E também fazendo uma ponte com as vítimas, né, do Nepal, praticamente 5.000 pessoas foram atingidas por esse acidente geográfico, e também se fazer memória aqui a família do Rodrigo Goulart, que foi executado ontem, né, a pena de morte por conta de ter tentado entrar no país com 6 quilos de maconha na prancha. Cocaína. Cocaína. E assim, vale como uma reflexão, né? A pena capital e até que ponto, né, algum país tem esse direito de tirar a vida de um ser humano. Então, essa música para dar uma relaxada aqui na nossa discussão. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas.
Pensem nas feridas como rosas cálidas, mas só não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima e rosa hereditária. A rosa radioativa e estúpida inválida. A rosa com cirrose e anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas, mas só não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa e estúpida inválida. A rosa com cirrose, anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Ainda aqui com relação à questão do professor Abel, falou da questão lá das drogas, é uma questão também que está bastante discutida nessa semana, tanto no âmbito político quanto no âmbito também do futebol, é que o jogador Jobson, agora no Botafogo, ele recusou-se há uns anos atrás de fazer o exame antidoping, quando jogava, parece, na Arábia, e ele recebeu uma punição de 4 anos. De não poder jogar futebol, mais do que isso, de não poder nem treinar no seu clube. Né? Daí, novamente, aí no âmbito do futebol, até o próprio técnico do Botafogo, o René Simões, comparou com a questão dessa pena capital, da pena de morte. Ele falou, para um jogador de 26 anos ficar 4 anos afastado do futebol é praticamente uma pena de morte. Né? Aí que se levanta toda essa questão, né? Sobre a questão das drogas, a questão da punição ali, obviamente, acho que ninguém está defendendo o traficante, nem defendendo o jogador que recusou-se a fazer o exame, supostamente que tivesse alguma culpa, né? Alguma punição há que haver, acho que praticamente toda a sociedade entende isso. Se você fez uma falha, você tem que cumprir alguma pena. Agora, como isso se deve fazer? Né? E daí o técnico do Botafogo citou o escritor Paulo Coelho, né, que muitos gostam, outros não gostam, mas ele citou uma passagem que eu achei interessante. Né? O Paulo Coelho falou que ele próprio já usou as drogas e tal. Né? Ele citou assim, eu acho que o grande problema das drogas é qualificá-la como uma droga. Ele falou que a droga, em geral, não é uma droga. Né? Não sei, não fiz uso de entorpecentes e tal, mas segundo ele, diz que a droga oferece uma boa sensação, sei lá, uma satisfação, ou prazer. Ele falou, entretanto, o que ela tira é o que o ser humano tem de fundamental, que é a capacidade de escolha. Né? Ele falou, você perde a capacidade de escolha. Você não pode mais escolher usar ou não usar. Não é que a droga seja uma droga em si, mas ela tira o que o ser humano tem de fundamental, que é a sua liberdade. Né? Acho que talvez esse fosse talvez um ponto fundamental a ser também tratado com essa questão. Né? Só para uma contribuição a mais. É interessante a gente fazer a volta completa, né? Porque esse tipo, eu estou vendo as fotos aqui às 15h20, agora ali no Centro Cívico, né? São fotos de um campo de guerra, né? Com professores com o olho arrebentado, escorrendo sangue, né? Bombas, gente se refugiando na prefeitura, e deputado falando que são os black blocs que estão atacando, sabe? Aí surgem diversas teorias. Né? Mas o interessante dessa situação, né,
é que o quanto, né, a própria estrutura social também trabalha nesse sentido, né, de cerceamento da liberdade, né. Numa coisa, por exemplo, em relação às drogas, se pode questionar, digamos assim, se deve penalizar, se não deve, qual é o nível da penalização. Certamente não pena de morte, né? Mas no caso de uma manifestação pacífica, né, por direitos adquiridos ao longo de anos, a gente sabe como as perdas inflacionárias dos anos 70, 80 também impactaram no salário dos professores do Estado. Eu tive professores, né, na minha juventude que eles sustentavam 3 ou 4 filhos com salário de professor do Estado. Ou seja, eles tinham uma certa dignidade. Ninguém chegava com um carrão na escola, mas eles conseguiam, sabe, ter a dignidade deles. Entende? Hoje em dia é uma totalmente falaciosa a afirmação do governador de que os professores ganham R$4.000 por mês. Vocês conhecem algum professor de rede pública do Estado que ganha R$4.000 por mês? Né? Isso é a realidade lá do início dos anos 70, antes das perdas inflacionárias, né? Tempo do milagre econômico ali. Ainda não havia. A partir de 73, com a crise do petróleo, a inflação prosperou e as perdas não foram repostas, né? Mas alguém aqui conhece um professor que ganha R$4.000 por mês na rede pública do Estado? Eu não conheço. Tem sim. Eles, por 20 horas, o plano de carreira, tem professor que recebe R$4.000. Mas isso depois de 25 anos, quase 30 de carreira. E se ele tem 40 horas, um professor está em média R$9.000 da rede pública. Mas depois que fez todo aquele plano de carreira, né, sequencial. Seria um bom parâmetro comparar, sei lá, com um deputado, né, que não está no início de carreira, né, mas está no primeiro mandato, né, os benefícios que os deputados possuem, fazer um comparativo, né, e o trabalho e as horas desempenhadas e tal, até talvez fosse um bom parâmetro. 4.000, na verdade ele está achando muito. Com certeza. Será que eles merecem R$4.000? Sendo que ele deu um aumento de salário para ele mesmo na virada do mandato. Né? Auxílio moradia de 4.500 para juízes. Então parece que a reivindicação aqui dos... mas 4.000, olha, nem merecem. Será que merecem R$4.000? Né? Mas sim, professor, tem professor que ganha sim, né? Mas não é grande coisa. Eu fico até feliz. Com essa inflação. Né? Mas os que eu conheço ganham R$1.000. Isso é todo um plano de carreira, é um histórico, é uma luta e é uma conquista, né? Quando você inicia no Estado, é 1.286. Por quantas horas? 20 horas? 20 horas. Então você dá 13 aulas em sala e 7 permanência, né, para correção. Preparação de atividades. Isso, né? Mas ainda é pouco, professor, dado a inflação que nós temos. Você tem que passar 25 anos para ganhar isso, de qualquer modo. Né? São 25 anos, é a vida profissional inteira da pessoa. Né? E depois, quando ela se aposentar, vai para quanto esse valor? Eu lembro quando meu filho... Lançaram aquela bolachinha com goiabinha por dentro, né? Não, é goiabinha mesmo. Aí, quando meu filho, 2 anos, ele deu uma mordida lá naquela bolachinha, ele balançou a cabeça assim de contentamento, né? E aí vocês vê um simples detalhe que é uma questão de direito, né? Ver o seu filho bem alimentado, seu filho feliz porque está comendo, né? Eu acho que se fôssemos parar para pensar, ou se os políticos parassem para pensar nos filhos dessas pessoas que estão na rua nesse momento, se eles não fariam uma revisão dos seus atos. Porque enquanto está ali no front, a gente vê a pessoa, vê o adulto e trata com força. Mas pensar que por trás desses adultos tem as principais vítimas, que é a minha angústia nesse momento. Que são crianças que vão ter o seu direito cerceado. Vão ter o seu direito de estudar, de construir a sua vida, por decisões políticas. Por isso que é um momento histórico, e eu acho que não podemos
entrar em devaneios nesse momento. É preciso colocar os pés no chão e analisar, né, com frieza, tentar ser imparcial, mas, acima de tudo, mostrar para a população a nossa indignação, né, a nossa posição aqui, enquanto professores universitários, né, estudantes universitários, de que nós queremos um país melhor, porque esse que está aí realmente não está agradando. E pensar assim, hoje é o nosso último programa, certo? De ética e política. Encerramos com chave de ouro no mau sentido, né? Que é a reforma política. Essa foi um final não desejado, né? Mas muito marcante. Importantíssimo a gente pensar e tentar aqui passar, Eduardo, quem sabe assim, os melhores momentos dos programas, né, passados, né, aquilo que nós produzimos enquanto reflexão aqui, e dizer que o assunto não se encerra, né, mas nós precisamos entrar em outras áreas, né, ética e religião, ética e mídia, né. É que, de certo modo, sempre vão estar falando da mesma coisa de pontos de vista diferentes, né? Diga, Flávio. Eu só queria comentar sobre o comentário do Thiago, que ele usou o termo a polícia como um aparelho repressor, né? Do governador usando o aparelho repressor, a polícia, para conter a manifestação dos professores. Eu não sei se ele usou o termo de propósito, mas achei bem interessante, porque se você for lá no centro chamar um policial, ele provavelmente vai dizer que não gostaria de estar lá, que não concorda com o que está acontecendo, mas ele é membro de uma corporação, digamos, da tropa de choque, e aquela equipe foi designada para estar lá no centro, protegendo a Assembleia. Então ele vai, porque é o cargo dele, é a função dele, e é aquilo que o professor Eduardo falou, ele está cumprindo uma ordem. Então, são coisas que acontecem em um Estado democrático que poderiam ser diferentes. Só existe aquilo que a gente faz mesmo. Se está tendo um conflito no centro, é porque tem pessoas que estão reivindicando e tem um governador que está fazendo vista grossa, na minha opinião. Porque ele poderia suspender, poderia mudar de ideia. Certamente tem um motivo, primeiro, pelo qual começou todo esse movimento, né? Já teve uma pausa, a greve no início do ano, e depois teve uma pausa e eu jamais iria imaginar que iria voltar esse projeto. E voltou e está acontecendo tudo isso. Então, realmente, o comentário do Thiago é uma coisa grave de você ver, a pergunta dele, que estímulo para ser professor. E não só isso, que estímulo para estudar, que estímulo tem um diretor de escola para criar novos projetos dentro da sua unidade de ensino. São muitas coisas que ficam penduradas, tanto questões de ética, tanto questões de voto, questões de política, como o professor Eduardo falou, alienação. Este governador foi eleito no primeiro turno e ele está fazendo isso em menos de 5 meses. Isso não é pouca coisa. Aqui só um depoimento aqui de alguns professores que policiais de Maringá pagaram hotel com uma vaquinha entre eles. Ou seja, o aparelho do Estado nem aparelha o Estado. Não pagou o hotel e eles tiveram que fazer a vaquinha e tiveram que sair antes do meio-dia, cedinho, pagar pela dormida. E os de Umuarama viajaram 500 quilômetros de pé num ônibus lotado. Então, deve ter pago pelas balas de borracha que tem que usar também, contra a própria vontade. E aqui o professor comemorando. Não é para comemorar, é realmente se lastimar. Porque, considerando a função do policial, nesse momento, realmente ele está cumprindo sua função. Né? Como pedir uma reflexão de aquele que é pago para repreender. Né? Então eles ficam acuados, realmente. Né? Como alguém disse aqui, né? O professor Irineu. Eu sou professor do seu filho. Né? Por que você está me batendo? Então, é a contradição do sistema. Né? É a contradição de ser policial. Né? São os dilemas que ele vai ter que enfrentar diante desses embates cada vez mais frequentes, infelizmente, em nosso país. Ou felizmente. E uma questão, como a gente está falando de reforma política, esse governador está no segundo mandato, não vai ter um terceiro para ele. Então, é incrível ver como que provavelmente ele vai concorrer a um outro cargo e se reeleger. Isso acontece com vários políticos que têm um péssimo desempenho e acabam ocupando outro cargo, até maior, como no Senado. Então, a alienação é uma coisa incrível de ver como
que ele faz tudo isso e não vai se aposentar da política no final desse mandato, provavelmente. Mas ele está representando as pessoas que votaram nele, entre aspas, né? Ele vai ser reeleito porque há pessoas que estão concordando. Provavelmente os professores não votarão, mas outros votarão, né? O problema é esse, né? Quer dizer, existe uma ideologia, né, por trás dessa alienação também, né? Não é uma coisa gratuita. A ideia é realmente oprimir, né, propositalmente, porque não há um valor. A ideia do valor aí é associada com a esquerda, com o PT, né, como se é uma falácia, né, um argumento sofístico. Sim. Você digamos assim, joga todo o lixo para o lado de lá e fica com toda a virtude do lado de cá. E justifica o quê? É o mal. Velho maniqueísmo, né? Luta do bem e o mal. Porque bem na sua entrevista ele falava, isso é uma falácia. Quer dizer, ele utiliza-se do argumento de falácia sendo falacioso. É estranho. Então, e esse é um argumento falacioso mesmo, né? É um argumento sofístico. Assim, use, né, o argumento do adversário contra ele. Acuse o adversário, né, do que você está sendo acusado. Na falta de argumentos, ele ataca, então, a pessoa que pertence a partido A, ou B, ou C. Né? Na falta de argumentos plausíveis, ele usa uma falácia contra o homem. Como vencer um debate sem precisar ter razão. O título do Schopenhauer aí. Encontrando o eco. Você argumenta a direita e a esquerda e vê essa discussão ambas as vezes. E o que chama atenção é que, por parte dos professores, há uma indignação pelo fato de voltar um projeto que vai contra os interesses do funcionalismo público. Mas veja bem, quando ele chega ao ar, na sua entrevista, ele está convencido, ele está convicto de que está fazendo a coisa certa pelo bem do Paraná. Não é curioso pensar que ele não vê isso como erro? Então, se ele está tão convencido de que está fazendo a coisa certa, ele tem representação, ele tem respaldo de uma determinada população. Porque ele está convencido que a única saída é mexer no dinheiro da Previdência. Não é que ele está agindo de má fé. De certo modo, ele está certo. O problema são as raízes dessa questão, né? Da onde surgiu essa falta de dinheiro num estado tão rico como a origem, o Paraná? Né? A propósito. Quem era o administrador? Opa, sou eu mesmo. Quem é que levou? Como aceitar que houve improbidade administrativa? Seria o estado, junto com o Rio Grande do Sul e São Paulo, um dos mais ricos do país? O que aconteceu com o dinheiro do Paraná? É uma questão que ninguém fez ainda. Muito bem, professor Eduardo. Deveriam ter feito, porque isso aí é auto-evidente, né? Um estado que nunca teve problema de dinheiro, que sempre sustentou, né? Foi um dos estados que, do ponto de vista da riqueza, ajudou a sustentar o país. Né? Sempre a grande queixa, né? Essas coisas do Sul é meu país, né? Esses movimentos separatistas. Não, é porque a gente fica pagando para eles usufruírem, né? Tudo bem, é outro lado da mesma moeda das falácias, né? Mas um aspecto não era falacioso, realmente o Estado tinha dinheiro. Para onde foi o dinheiro, né? Quer dizer, como é que a gente conseguiu ir para o fundo do poço? E assim, você bate no fundo e diz assim, não tem mais para onde ir, deixa que eu cavo mais um pouquinho. Né? Ou seja, quando você chega no fundo do poço ainda pode piorar, né? Eu acredito que não vai ser... Óbvio, isso aí é um paliativo. Como é que você vai resolver um problema dessas proporções, né? Mexendo então, na Previdência? A lógica é então na sequência e mexendo em outros benefícios, pensando, será que nenhuma centelha de luz, alguém pensou, puxa, se mexêssemos nos benefícios dos governantes, privatizar, dos deputados, será que... Não, essa ideia acho que o meu salário, reduzir meu salário, as nossas regalias. Eu nunca tinha escutado que eu, aposentado, deveria continuar pagando a Previdência. E ele o fez, se eu não me engano, em novembro, dezembro do ano passado, e ninguém falou nada. Ele começou a cobrar 11% no salário dos aposentados para fazer a complementação dessa Previdência. E não houve nenhuma manifestação disso. Então vamos entrar aqui. Com o pé. É o teste, né? Você vai. E o erro foi realmente ele fazer esse pacotaço, né? Porque em Minas Gerais aconteceu de fazer paulatinamente.
e o povo passivamente foi aceitando essas mudanças, né? E aí pegaram o grande mentor dessa ideia e trouxe para o Paraná. Mexendo na questão dos aposentados, né? Eu não lembro quem comentou em um programa anterior que mexer com os aposentados não era tão grave porque eles não têm representantes. Então, ninguém representa os aposentados. Aposentou. Doentes, crianças e aposentados, né, não são muito contemplados pelos políticos exatamente porque não tem uma representação tão sólida. E querendo voltar aqui na pena capital, foge um pouco do assunto, mas para dizer o seguinte: o que será que o imperador está dizendo para a população e para o mundo quando ele condena o Rodrigo dessa forma? Ele está dizendo: ninguém tem o direito de matar nossos filhos, porque é isso que as drogas fazem, né? Você não tem o direito de atacar as nossas crianças. E estou protegendo o meu país e as minhas crianças. Porque todos nós sabemos aonde vai parar essa história de drogas. Então o imperador arbitrariamente diz que a pessoa que faz isso em seu país merece a morte. Por mais que não concordemos com o princípio, mas é uma mensagem. Vamos tentar imaginar o que está passando na cabeça do imperador. Não mexam com nossos filhos. Para mim é essa mensagem que ele deixa para o mundo. Não, isso é claro, só que a Indonésia forma, é um país altamente contraditório. Entende? Eles deixam as pessoas da imprensa usarem e tal, drogas lá, é um paraíso de drogas, entende? E de repente eles atacam, assim, aleatoriamente um ou outro, entende? Mas naquelas ilhas ali, são paraísos de uso de drogas, entende? Não, isso aí não... É uma tradição local. Olha só aqui, né, uma notícia curiosa. A vice-governadora Cida Borghetti está, entre aspas, né, cita, pronta para assumir caso o governador tucano Beto Richa venha a cair em meio a um processo de impeachment. Né? A queda de Richa já é discutida com naturalidade nos meios políticos paranaenses desde a eclosão da Operação Valdemorte do GAECO. É muito bom, né? O Beto Richa realmente é aquele que não deve ser nomeado, né? A gente está fazendo propaganda dele aqui. Ele ainda vai se eleger em cima da gente. Então, que prendeu seu parente, né? O Luiz Abi Antum, não sei como é que pronuncia o nome, desculpe, acusado de fazer caixa de campanha para o político tucano, né? E assim, ele diz assim que praticamente que nem conhece o primo, né? Assim, nessa hora... Só de vista. Não é meu amigo. Não. Mas é teu primo. Sim, primo, não parente. É culpa minha. Parente não se escolhe. Bom, nós, infelizmente, né, chegamos mais uma vez ao final do programa, né? Por um lado, um triste programa, né, porque a gente teve que falar desses assuntos tão terríveis, né, pungentes, e porque eu gostaria de estar falando de outra coisa aqui. Puxa, como a gente melhorou, como, né, o Brasil não é mais como naquele tempo da ditadura, como se aboliu a pena de morte no mundo e coisas do gênero, né? Mas não é disso que nós viemos falar hoje. E agradecer a todas as pessoas que nos ouvem, né? Atualmente nós temos ouvintes fiéis, e agradecer às pessoas aqui presentes e convidar para quarta-feira a gente partir para a próxima quarta-feira partir para a segunda fase, né, das nossas discussões sobre ética. O que vocês acham, hein? A gente parte para qual tema correlato? A gente vai para ética e religião? O que vocês acham que seria? Mídia. A ética e mídia parece que é mais adequado, né? Nesse momento. Porque está um pouco difícil aqui para mim achar alguma massa crítica na imprensa paranaense a respeito desses lamentáveis acontecimentos. Saber como filtrar a informação que recebemos, né? O que está realmente acontecendo na praça, né? Na praça de guerra, né? Tem que mudar o nome. Aqui também voltamos na questão da autonomia, né? Que, em geral, as pessoas que estão trabalhando, elas trabalham para uma empresa, né? Empresa cujo tem interesse, tem patrocinadores, né, que mantém aquela empresa. Aí você pensar até que ponto aqueles profissionais, repórteres que estão ali
tem uma autonomia para expressar sua opinião, de modo a ser sensato e real do que está acontecendo. Também é uma questão que o professor Eduardo havia levantado com relação aos policiais, também a mesma questão também podemos levantar com relação aos profissionais da mídia, né? São formadores de opinião, professor Irineu. Eu queria lembrar um episódio de um jornalista e me assustou se outro jornalista também pensem como ele. Ele foi relatar 2 pessoas que morreram, né, em situação assim, ainda obscura. Ele disse assim, esta tarde foram encontrados um homem e um índio mortos numa vala. E eu fiquei, caraca, ele separou. Né? Ou seja, índio não é gente, não é pessoa. E eu falei assim, caraca, será que mais gente pensa assim? Obviamente sim. Né? É porque é natural, a expressão, né? A expressão mostra a naturalidade. Né? Sobre a comunicação, que o professor Irineu, acho, comentou agora, que a mídia também ajuda a formar opinião. É uma coisa incrível que eu percebi na minha própria vida, que quando eu estava no ensino médio, eu assistia o jornal do SBT, e tem uma jornalista, uma loira, Raquel... não lembro o sobrenome. Sherazade. Então, essa jornalista, eu gostava muito dela, e eu estava começando a caminhar no barco dela e ler a revista Veja ao mesmo tempo. E eu não tinha nenhuma ideia de nada. Por exemplo, o PT, eu não conhecia. Eu vi o Lula foi eleito em 2002, e ele era muito badalado. E eu comecei a não gostar dele, porque ela falava muito mal dele. E a Veja, toda vez que tinha uma edição, tinha o Lula, ou em cima ou embaixo, ou em algum lugar tinha o Lula. E não era falando bem. E eu fiz as duas coisas, assistia ela e lia a revista Veja. E eu não sei em que momento que eu percebi que estava indo para o lugar errado, porque eu não tinha nenhuma opinião, e ela não estava contribuindo para formar mais opinião. Ela estava me informando do zero, e eu ia ficar totalmente alienado, tendo uma única ideia vindo somente da cabeça dela. E eu temo que isso aconteça com outros jovens também. Esse é o problema. Parece que vai ter bastante tema, viu, Eduardo? A gente já começou, né, o programa da semana que vem. Pequeno aperitivo. Pelo jeito, assim, acho que o tema está escolhido. Um levantamento dos veículos, né, de comunicação e quais são as suas ideologias, né, que perpassam. Eu acho que a gente pode começar dando uma olhadinha como que eles estão cobrindo esses eventos. Né? Sei se também analisar isso. Seria possível os próprios ouvintes mandarem indicações eu vou trabalhar com isso essa semana. Sempre que a gente trabalha durante a semana anterior, fica mais denso. Sim. Né? Eu queria também ver nos ouvintes aí os estudantes que já estão com iniciação científica do PIBIC, né? Foi prorrogado, né, para dia 4 para a submissão de projetos e que venham nessa linha, né, de discussão para vir trazer aqui, comunicar a sua pesquisa, né, de quão está envolvido, enfim. Eu acho que é oportuno trazer aqui os estudantes de PIBIC, né, PIBID, enfim. Sem dúvida. Os alunos de ética, né, das disciplinas de publicidade e propaganda, marketing, né? Ótimo, perfeito. Vamos ver o que a gente consegue. Então, um abraço a todos, obrigado, né, pela presença de vocês e até a semana que vem. Cara, que exercício massa. A Rádio Web é show.